Aí, então, agora... E aí, Luciano, beleza? Tranquilo? Fala, meu amigo, tudo tranquilo? Beleza. Ó, pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser com o professor Luciano. Ele vai estar falando para a gente um pouco sobre o trabalho que ele faz, um pouco do projeto social, né? O Luciano, ele é instrutor internacional, né? Instrutor nível 3 da IFAA, deve ser instrutor também da WA. Fala um pouquinho de você, Luciano, e aí vamos falar sobre os projetos sociais aí, beleza? Pau, então, vamos lá. Beleza, meu amigo. Rapaz, eu comecei com arco e flecha, na verdade, há muito tempo atrás, né? Quando eu tinha lá meus 14 anos, 1984. E era uma dificuldade muito grande aí, porque a gente não tinha acesso à internet, a gente não conseguia trazer material de fora do Brasil, sempre foi difícil, até hoje é difícil material no Brasil, né? Para esse tipo para esse esporte. E acabei desanimando e voltando agora, 6 anos atrás, e resolvi formar instrutor, me formei instrutor nível 3 da IFAA, na Field Brasil, fiz o curso junto contigo, fizemos a nossa instrução junto lá, né? E sou instrutor nível 1 também da Confederação Brasileira de Tiro com Arco. Né? A gente aqui em Vassoura, eu sou da Confraria Arqueiros do Vale, sou de Vassoura, do estado do Rio de Janeiro, e aqui a gente toca um projeto social bem interessante, olha. Então, fala para a gente um pouquinho, assim, em linhas gerais, projeto social, como é que toca, né? Como é que vai aí? Eu já fiz umas pesquisas também sobre projeto social, mas eu nunca tive acesso específico, assim, comecei um trabalho uma vez perto de uma cidadezinha aqui pertinho de Curitiba, chama Piraquara, projeto social ali, mas não foi o projeto social que eu consegui dar continuidade nele e finalizar, mandar atleta, né, para competir. Mas fala para mim aí do teu caso, aí, do teu case. Aqui no caso em Vassouras, a gente tem um projeto social que ele é assistido pela Prefeitura Municipal de Vassouras, pela Secretaria de Esporte. É um projeto que a gente atende até 40 crianças, até 40 jovens, na verdade, né, de 8 a 18 anos, né, e não teriam condições de se manter no esporte de forma particular, né, com inscrições de prova, pagamento de instrutores, equipamentos. A gente sabe, né, que apesar de você poder praticar o arco e flecha com um arco aí de R$ 300, algumas flechas, começar a poder brincar no quintal da sua casa, no terreno em volta, a gente sabe que quando a gente chega na parte competitiva, na parte de verdade do esporte, ele acaba se tornando muito caro. Então, a gente, com a ajuda do poder público, a ajuda de empresários e a boa vontade dos instrutores, a gente consegue levar esse esporte a pessoas que não teriam normalmente condição de praticá-lo. Entendi. E assim, você vê nesses projetos sociais, assim, não só ali no Rio de Janeiro, não é, mas também os projetos sociais que você dá para acompanhar aí de maneira geral pelo Brasil, você acha que eles estão indo bem, não estão indo? É, como que você vê esse panorama? Falando só do Rio de Janeiro, por enquanto, só no Rio de Janeiro eu conheço mais de 8 projetos sociais ativos, né? E isso enquadra mais de 200 crianças participando dos projetos. Então, quer dizer, são 200 novos atletas, né, à disposição da Confederação Brasileira, da Field Brasil, para disputar provas nacionais e internacionais que a gente Ah, está colocando no mercado. Né? isso, só um pouquinho. Então você falou que só no Rio de Janeiro você conhece 8 projetos sociais de arco e flecha. E arco e flecha. Ah, tá. Uhum. Tá, e aí tem 200 novos atletas, assim, de 6 em 6 meses, dá para formar, para entrar para a Fio do Brasil, para a Confederação Brasileira de Tiro com Arco? A gente aqui na cidade, em Vassouras, a gente trabalha com plano anual. Né? Eu chego a ter, no meio do ano, 40 arqueiros na minha linha de tiro. Quando vai chegando para o final do ano, começam a sair aqueles arqueiros que não se identificam com o esporte. Eu acho que eu gosto, acho que é legal, acho bacana, sempre sonhei em ser um Robin Hood, e a gente sabe que, na verdade, no meio desse caminho, muita gente se perde e acaba largando o esporte. Mas a gente consegue manter pelo menos 15 atletas novos todo ano. Todo ano. Hoje eu tenho uma equipe, né, de 15
atletas que já estão há 2 anos praticando, e desses 15 atletas a gente já tem a equipe infantil da Confederação Brasileira, campeã brasileira, outdoor, nossa equipe infantil, vice-campeã brasileira indoor da Confederação. Nós temos 4 atletas na Field Brasil, entre os 5 primeiros qualificados do ranking. Ah, é verdade, nós temos uma categoria que a gente compete, né? Isso aí, tem um atleta seu no bolo nosso ali. Isso, aí hora teu atleta passa, hora meu atleta passa, hora teu atleta passa e fica... Isso aí. Então, social teu atleta, né? Isso demonstra o sucesso com que vem sendo aplicado os projetos, entendeu? E são garotos que normalmente não teriam condição. A maioria desses garotos, alguns têm condição, mas a maioria não teria condição de estar disputando esses campeonatos se fossem trabalhar individualmente, pagando professor, comprando equipamento próprio, né? E a gente sabe como é difícil a vida de esportista no Brasil, né? Agora, no Brasil, existem grandes projetos, você mesmo falou, Londrina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, lá no Nordeste, lá, com o pessoal do Nordeste, com o César, com a Cris, grandes projetos trabalhando aí para botar a molecada da base, né, no esporte, que é o importante, né, cara? O cara só vai chegar a ser mesmo aí campeão olímpico, campeão mundial, se ele começar de cedo, cara. Isso aí não é que não chegue, é que é muito mais fácil quando vai desde criança, né, cara? Isso que você está falando, essa parte de ter a base é muito importante, porque se a gente for ver a nossa média nacional em todos os esportes, não é? Independente de qual esporte que seja, a média é muito baixa. Só que daí a gente acaba encontrando vários expoentes. Então a gente vê no gráfico, tem um gráfico médio do quanto é que é um esporte médio. A gente acaba ficando muito abaixo, não é? No nível brasileiro ele fica muito abaixo. E de vez em quando a gente tem os picos. E quando a gente tem o pico vai lá em cima, não é? E aí depois não tem quem substitua ele. E se você não faz esse trabalho de base, você não vai criar um aumento da técnica do aluno, né? Um aumento médio para que mais pessoas tenham acesso a isso. E sem o trabalho de base não vai adiantar. Porque quando você chegar adulto para poder atirar com arco e flecha ou qualquer outro esporte, vai ser muito mais difícil do que se você tivesse feito quando era criança, né? Então é muito importante esse trabalho de base que é feito. E antes da gente partir para falar dos outros, essa visão que você tem de outros lugares, você estava... Deixa eu só passar a moto aqui. Você estava falando sobre o ciclo teu, não é? Esse teu ciclo, ele dura 1 ano. Então, você tem uma seleção, por exemplo, do mês tal, do mês de dezembro, eu vou começar a selecionar, dezembro e janeiro, eu vou começar a selecionar as crianças para virem participar do projeto. Como que você faz isso, essa seleção? Infelizmente, essa seleção é um pouco apertada. A gente começa normalmente em janeiro, fevereiro, né, para a gente conseguir captar novos atletas justamente para o Campeonato Brasileiro Escolar da Confederação Brasileira, né, porque tem que ser atletas que não são filiados, né, e atletas que nunca participaram de uma competição oficial. Então, nesses primeiros meses do ano, a gente passa nas escolas, faz contato com os diretores das escolas, os diretores das escolas indicam as crianças que estão interessadas, né, para o projeto, as crianças vão no projeto, vão praticar 3 a 4 meses. Apesar de achar muito curto tempo, é o tempo que a gente tem. 3 a 4 meses para colocar o garoto para disputar o Campeonato Brasileiro de Base da Confederação Brasileira. Depois que eles participam do Campeonato Brasileiro da Confederação, eles decidem se realmente eles querem permanecer no projeto, no esporte ou não. Aí eles querendo participar do esporte, eles vão continuar esse ciclo durante o restante do ano, para que somente no ano seguinte eles vão disputar provas individuais da Confederação Brasileira, provas individuais da Field Brasil. Entendi. Então, até o teu ciclo, embora você fale que seja de 1 ano, mas ele acaba acontecendo em 2, né? E o foco principal para você conseguir captar é buscar eles dentro das escolas, através do brasileiro escolar, que é feito, acho que acontece no meio do ano, né? O brasileiro escolar,
no meio para setembro, né, assim, né? E aí é ali que você tira eles. Exatamente. Esse é o primeiro contato de competição de todos os atletas do projeto social da Mira do Futuro aqui em Vassouras. Entendi. É a base. Bem legal, né? Vai começar ali. É bem legal porque tem os objetivos, e daí depois os objetivos principais, os primários, aí depois você já coloca eles para no ano seguinte para ver quem que vai continuar e quem que não vai, não é? Muito legal. Exatamente. Isso. Aí a gente, no final do ano, já tem a projeção de quem vai se filiar ou não, né, na Field Brasil e na Confederação Brasileira, para a gente poder tocar eles para frente nas competições oficiais. Isso, e eles treinam toda semana, uma vez por semana, 2 vezes por semana, como que é? Aqui a gente pratica 3 vezes por semana, toda segunda e quarta-feira no projeto social, né, na Mira do Futuro. A gente tem aula às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 4 da tarde. Esse é o horário do projeto social. E os atletas que já estão competindo também vão treinar junto com o pessoal da Confraria Hercules do Vale, todo sábado, de 9 até meio-dia. Então, na verdade, com o técnico, com o treinador, eles trabalham 3 vezes por semana. Né? Sem treinador, eles trabalham todo dia em casa. Eles levam o equipamento para casa, o equipamento é cedido para eles, eles levam o equipamento para casa. Nesse caso, eles adquirem fretes próprias através de patrocinadores, através de incentivo. Né? E aí eles começam a treinar em casa, mesmo que seja somente a 5 metros, treino de largada, treino de postura, né? É largar a flecha para criar memória muscular, para, durante as aulas com o treinador, a gente poder se preocupar com outras partes técnicas. Muito legal. Então Então, por exemplo, o moleque é aprovado no projeto, ele passou na peneira, e aí ele vai pro brasileiro, vai competir no brasileiro escolar. Ali ele já recebe o equipamento já para ele treinar em casa. Não, ele vai receber depois do brasileiro escolar, se ele resolver seguir na carreira esportiva dentro do arco e flecha, ele vai receber o seu equipamento em forma de comodata, né? Ele pega o equipamento emprestado e vai usar o equipamento até ele conseguir um patrocinador ou que o famoso patrocinador ajude ele a ter o equipamento próprio para a competição. A Confederação Brasileira de Tiro com Arco cede equipamentos, ajuda a gente em tudo que pode. A Federação de Tiro com Arco do Rio de Janeiro ajuda bastante a gente, cede flecha, cede material. Isso facilita muito a gente ter um material na mão de cada bom atleta nosso para que ele possa se desenvolver mais rapidamente, né? Entendi. Então ele tem o equipamento, é como se fosse ele ter o equipamento próprio dele, que só ele que mexe daí. Só ele mexe naquele equipamento. Aquele equipamento vai ficar com ele, na responsabilidade dele. Na verdade, dele não, do pai dele, né, dos pais dele, que são os maiores de idade. O equipamento fica na responsabilidade deles, para os filhos poderem desenvolver essa técnica em casa, além dos treinamentos normais no clube. Dentro desse projeto social também, isso inclui pagar o transporte e a alimentação dele para todas as vezes que eles vão treinar, ou isso não está incluso no projeto social? Não, isso não está incluso. No nosso projeto social, Sim. Isso não está incluso. No projeto social nosso está incluso área de treinamento, equipamento, instrutor. Né? O que acontece é o seguinte, a Federação de Tiro com Arco do Rio de Janeiro, a FETARP-RJ, através do presidente João Cruz, mandou um abraço para ele, tem ajudado muito a gente, eles dão as inscrições de todas as provas gratuitas para projeto social. Ah, legal. Ele já não tem o custo de inscrição, entendeu? O custo dele vai a partir de alimentação, transporte. Entendi. Te falo isso porque, na verdade, te pergunto isso, porque uma vez a gente estava projetando um projeto social e quando a gente estava ainda na fase de projeto, para que ele começasse a ser operado, um dos impedimentos que eu acabei encontrando foi isso, o transporte das crianças e a alimentação durante esse período, né? E praticamente isso foi um impeditivo de que ocorresse. O secretário, na época de esportes, ele tentou conseguir os ônibus, tentou ajudar a gente com a parte da alimentação, só que também, né? Deixa eu só passar a bola.
Só que também não dá para... ele não consegue se virar em tudo, né? O secretário também não conseguiu ajudar em se virar em resolver tudo isso aí, e acabou que o projeto foi um pouquinho para frente, não andou, e aí ficamos na fase da seleção, né? Da peneira, né? A gente fala de seleção e da peneira. E ainda também, falando disso, depois eu viajei, fui para uma outra cidade no interior do estado do Paraná e também ainda pesquisa. Depois eu tentei aperfeiçoar um pouquinho mais, anos mais para frente, tentei aperfeiçoar essa parte do projeto social, para a gente ver se aplicava isso dentro da Arqueria Curitiba. E quando eu cheguei lá, na hora do projeto social, o instrutor, coitado, ele estava correndo para lá e para cá para ter que conseguir comida, leite, pão, para poder dar de comer para a criança. Não é? Então, ficava, em vez de ele dar aula de arco e flecha, ele estava se preocupando com uma parte muito importante também, de que era de dar para alimentar, porque a criança já chegava desnutrida, o pessoal que ia para o projeto chegava desnutrido. Então, isso que era uma coisa que a gente precisava, que eu queria saber mais, né, dentro dos projetos, como é que isso funciona, como não funciona. Mas no teu projeto dá para ver assim, que é um projeto que eu sei que é muito legal, ele funciona, a gente vê vários resultados práticos, né? Porque não adianta você ter um projeto com 50 crianças, 200 crianças, mas daí nenhuma delas ganha alguma coisa, né? Então, o teu projeto eu acho muito legal, porque ele vai para frente, né? Então, ele seleciona e ganha. Por isso que a gente está conversando aqui, né? Eu queria... Aqui no caso aqui, a gente faz campanhas, né? Por exemplo, nós levamos as crianças nós levamos 6 atletas para o Campeonato Brasileiro de Base da Confederação Brasileira em Maricá, que são 6 dias em Maricá. Isso é um custo altíssimo. Casa, alimentação. E o que nós fizemos? Nós fizemos uma grande campanha na cidade, onde todos os alunos do projeto ajudaram, os pais dos alunos do projeto ajudaram, os empresários. Nós levamos linha de tiro para o centro da cidade, no meio, numa feira de comércio, uma feira de indústria e comércio. Você foi na rádio, né? Eu assisti uma entrevista tua. Exatamente, nós fomos na rádio, vendemos rifa, fizemos um livro de ouro e conseguimos arrecadar 80% do valor necessário para a gente conseguir levar os atletas para lá. O resto, os pais ajudaram, a prefeitura ajudou um pouco e a gente conseguiu levar as crianças para o primeiro campeonato brasileiro de base do nosso projeto. E assim é a nossa meta agora. A gente não tem como ajudar no dia a dia com alimentação, com transporte, isso fica a cargo dos pais dos atletas, não tem como a gente cobrir essa área. É complicado, eu sei que é complicado, eu entendi a sua situação, que a gente vê. Na verdade, às vezes eu passo mais tempo correndo atrás de tentar ajudar os atletas de alguma forma, conseguir flecha, conseguir um equipamento, conseguir um patrocinador, do que estar ali dando aula de verdade. A gente acaba virando assim, um paizão dos atletas do projeto. Mas é bem legal porque é reconhecido, né, cara? É muito gostoso ver o sorriso no rosto da criança quando ela está lá no pódio recebendo a medalha dela no final da competição. Isso é gratificante demais. Verdade. Então tá bom, Luciano. Eu acho que o que eu queria assim falar para o pessoal era sobre esses projetos sociais. Acho muito legal esse teu projeto, porque, como eu te falei, é um projeto bem diferente, traz resultados, existe bastante essa conjunção de trabalho entre vocês, do projeto que coordenam o projeto social, os pais das crianças, os empresários, a atividade pública dos secretários ajudando vocês, né? Então isso eu acho, nossa, super legal. Conseguir unir tudo isso e fazer essa roda funcionar é um trabalho enorme, não é? Não é simplesmente os pais jogando as crianças lá para ele vai comer um pouco ali e aí vai fazer alguma coisa à tarde. Não, ele está indo lá para atirar com arco e flecha e eventualmente para atirar, para ser bom e ser campeão, né? Ter esse gostinho de vitória é uma coisa muito importante, principalmente na adolescência, né? Não só esse gostinho da vitória, como também enfrentar desafios, como poder ser campeão, ficar em segundo lugar, como lida com isso, né? Eu acho super legal e isso que vocês promovem aí, né? Então, obrigado por você trabalhar nisso, né? E fazer com que mais crianças cheguem, né? Cheguem ao pódio, né? Eu dou além de instrutor de
de arco e flecha, eu sou instrutor de artes marciais, dei bastante tempo aula para criança, você também, né, instrutor de artes marciais aí, né, faixa preta também, né, essa satisfação é enorme. Então, fica aí meu muito obrigado, né, pela entrevista, e se você quiser falar mais alguma coisa no final aí, agradecer os teus patrocinadores, né? Ouvi você falando do presidente aí da federação, agradecer a todo mundo. Agora é hora, manda pau aí e vai. Agradecer você, meu amigo, aí pela oportunidade de estar aí batendo papo contigo aí hoje. Agradecer também ao nosso amigo Alexandre Borrego aí da Field Brasil, a diretoria da Field Brasil, que também facilitou bastante a nossa vida, né? Agora que eles deram isenção para até juvenil, né? Categoria juvenil. Então, agora as crianças e os jovens podem também fazer as provas de graça. Isso ajuda bastante, facilita bastante a nossa vida, né? Então, a Field Brasil também tem um papel fundamental. O nosso projeto é um projeto de alto rendimento, né? Existem duas variantes de projeto, né? Que eu gostaria de falar, não só duas, existem mais variantes, mas existe o projeto participativo e o projeto de alto rendimento. Nossa ideia é um projeto de alto rendimento, né, que é levar a criança ao pódio. O projeto participativo, que não é o nosso caso, é um projeto em que qualquer criança vai poder chegar, vai poder atirar de forma a se divertir, né? Seria algo mais voltado para diversão, mas para ocupar um espaço vazio no horário das crianças. Queria agradecer também aí a todo o pessoal de Vassouras aí que ajuda a gente, aos patrocinadores aí, a Orabete. Cara, se eu vou começar a falar nome, vou acabar esquecendo, então eu acho melhor nem falar o nome de ninguém, não. Agradecer em geral a todos eles, agradecer a todos os diretores de escola que, quando chega na hora de indicar as crianças, indicam as crianças para a gente poder levar para o projeto, para poder fazer o Campeonato Brasileiro de Base. Esse campeonato é muito interessante, que a escola é premiada, né? As crianças têm que atirar com o uniforme da escola, isso eu acho muito legal, acho faz parte do esporte educacional, né? Acho bem legal essa parte. E, cara, do mais, agradecer a Deus e a todos que estão olhando e torcendo para a gente e pelos projetos do Brasil afora aí. Beleza, Luciano. Valeu, então. Muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação aqui. Fica na linha que daí a gente vai conversar mais um pouquinho, tá bom? Então, pessoal, Tá bom, legal aí. Valeu, obrigado. Tchau para vocês.